Olá, então dando continuidade aqui, a gente vai entrar para falarmos agora um pouco sobre o manual, sobre arquitetura organizacional, mas antes de chegarmos a manual, como eu falei agora, o que viria a ser arquitetura organizacional? De onde vem essa palavra arquitetura? É porque a arquitetura em um contexto de organização, é porque a arquitetura é estrutura. A arquitetura tem tudo a ver com estrutura, com o ciclo de vida da empresa, né, com o formato da empresa. Então, é isso que a arquitetura organizacional é, contribui, né, traz de contribuição para as estruturas organizacionais, para as empresas, né, que justamente é um modelo que pode ser utilizado para representar o completo ciclo de vida dessas empresas, certo? E aí, dentro desse ciclo de vida, toda a estrutura dessa empresa. Essa estrutura, por um lado, como eu havia falado, né, é representada através dos manuais de organização, ok? O manual de organização é um conjunto de normas, por isso que é um manual, um conjunto de normas que devem ser seguidas, que devem ser adotadas, que devem ser integradas à convivência de todos dentro da organização. O desenvolvimento das empresas e o aumento de sua complexidade tornam indispensável a sua organização planejada. É aquilo que eu vinha falando para vocês. Se não há planejamento dentro da organização, todo o restante é comprometido. Ora, nós temos planejamento, organização, direção, execução e controle. Até chegarmos ao controle, e se a gente chega no controle, o que é que a gente vai controlar se a gente não planejou? Logo, a organização planejada é fundamental. Você só vai saber se você conquistou resultados eficientes, se você foi eficaz, na verdade, e utilizou os meios da melhor forma possível, se você realizou esse planejamento de forma bem estruturada, bem organizada. Diante da complexidade que a gente vive, né, de uma sociedade chamada Sociedade das Organizações, tornou-se necessária uma sistematização para quando se deseja e para se trabalhar com eficiência, eficácia e efetividade. Efetividade, como eu falei para vocês, é quando a gente conquista o objetivo, nesse caso eficácia, quando a gente consegue ser eficaz, e quando a gente perpetua, quando a gente consegue perdurar esse objetivo, esses resultados, desculpem. Então a gente está sendo efetivo, ok? Nesse contexto, o que viria a ser o manual? É um relatório formal, estruturado, dinâmico e interativo das responsabilidades, autoridades, comunicações e processo decisório inerente a todas as unidades organizacionais pelas chefias e funcionários. Detalhe: por que o manual é interativo? Porque ele é dinâmico? Porque ele não é estático? Porque as empresas, as estruturas organizacionais, elas sofrem modificações ao longo do tempo. Logo, sofrendo uma modificação na empresa, o manual deverá obrigatoriamente sofrer também uma alteração. Por isso ele é dinâmico, por isso ele não é estático. E aí nós vamos ver um pouco mais lá na frente quais são os tipos de mudanças que os manuais podem sofrer. Eles podem passar por uma atualização, por uma revisão e por um cancelamento, que é a situação mais drástica que o manual pode passar, ok? Quais são as finalidades de um manual? Estabelecer as várias unidades da empresa, identificar o plano organizacional, identificar a forma de organização da empresa, os níveis de autoridade e responsabilidade, fazer com que as políticas sejam claras, sejam seguidas e servir como referência para o alcance de várias coisas, dentre elas os resultados, ok? O manual ele é constituído de diversos itens. Também já falei para vocês. Só que como eu mostrei para vocês o manual da Funasa e o manual da Fundação Oswaldo Cruz, vocês puderam enxergar que são dois manuais que possuem as mesmas finalidades de orientação, de instrução, de normalização, de normatização, de atribuir normas, de trazer normas para os funcionários, todos trazem um organograma, enfim. Mas se a gente for olhar para a composição de um e de outro, a gente vai ver que existem itens que existem em um e que não estão em outro. Isso vai depender do negócio, isso vai depender da complexidade do negócio ou da empresa, ok?
ok? Mas geralmente o que é que se tem em um manual? Temos um índice ou sumário, claro, uma capa antes disso, uma apresentação, umas instruções para uso, o conteúdo básico, apêndices e anexos, que eu expliquei para vocês qual a diferença, um glossário, que é como se fosse um dicionário de algumas palavras que são pouco conhecidas, um índice temático, que eu também expliquei para vocês o que é, e uma referência bibliográfica ou uma bibliografia, ok? Quais são algumas vantagens de se ter um manual, de se criar um manual? O manual é uma fonte de informações, ele facilita a efetivação dos processos, porque ele diz como é que os processos devem ser, eles ajudam a fixar critérios e padrões, eles são úteis para orientar treinamentos, eles são instrumentos de consulta, eles representam uma restrição contra o improviso, ou seja, quando se tem um manual não se pode, não se indica o improviso. Ora, se está no manual como proceder, por que nós vamos improvisar? Não se pode improvisar. Nesse sentido, ele orienta os funcionários e ele representa um documento de evolução da empresa, porque à medida em que você vai guardando os manuais, à medida em que a empresa vai crescendo, vai mudando sua estrutura, vai extinguindo um órgão ou um setor da empresa, esse manual consequentemente vai sofrer alteração. E aí, como eu falei, eles acabam representando, se você vai guardando esses documentos, eles acabam representando a evolução da empresa em documento, o que é importante e é interessante. Quais são algumas desvantagens dos manuais? Eles não possuem apenas vantagens, eles são ponto de partida e não a solução para todos os problemas. Se a sua confecção, se a sua construção não for bem feita, traz sérios prejuízos. Por quê? Porque se o diagnóstico, por exemplo, não for realizado da melhor forma possível, os problemas, as soluções criadas para os problemas não serão eficientes e eficazes. Isso quando os problemas forem identificados. E quando eles não forem identificados da melhor forma possível, que essa é uma questão que eu sempre coloco para vocês. É imprescindível fazer um bom diagnóstico, dos problemas, identificar qual é exatamente o problema. Se você não faz isso, todo o resto é comprometido. Da mesma forma é com o manual. O custo de preparação não é baixo, e se você desperdiça, a empresa vai sofrer. Eles podem provocar atritos e disputas entre funcionários, porque notadamente uns vão possuir mais conhecimento que os outros, eles apresentam diversas limitações, e se a redação não for clara, a escrita não for clara, a linguagem não for clara, e o seu uso também fica comprometido, porque nós sabemos que nós temos pessoas, colaboradores de vários níveis, e tem algumas empresas que possuem, aquelas que possuem trabalho mais operacional, alguns colaboradores que pouco sabem ler ou nada leem. Então essa é mais uma questão a se pensar. Existem alguns requisitos para elaborar bons manuais. O que seria um bom manual? Aquele que traga, que represente a realidade da empresa, aquele que tem uma boa diagramação, adequada para suas finalidades, aquele que tem uma redação simples, comum, uma linguagem que seja universal, e aquele que dê as instruções necessárias, exatas, sobre a empresa, sobre o funcionamento da empresa, sobre os procedimentos a serem realizados. As fases de elaboração dos manuais são definição dos objetivos, escolha do responsável ou dos responsáveis, que podem ser de dentro ou de fora da organização, uma análise preliminar da empresa, que é fundamental, e aí é uma fase de diagnóstico, o que é que tem na empresa, o que é que não tem, um planejamento das atividades, seguindo aquela mesma linha de uma análise administrativa, o levantamento de informações, que pode ser por observação pessoal, por entrevista, por aplicação de questionários, tudo semelhante a uma análise administrativa. Depois do levantamento das informações, nós temos a elaboração do manual em si. Após elaborado, nós temos a distribuição, a instrução aos usuários de como eles devem utilizar, de como eles devem consultar o manual, a periodicidade, enfim, sempre que precisarem, e por fim o acompanhamento do uso. Ora, é fundamental
que pelo menos se acompanhe essa questão de manual por 6 meses, para que a gente veja como é que está o uso, se existe dúvida, se a linguagem foi compreendida, se a escrita está da melhor forma possível, né, se é necessário fazer uma reedição, se tem algum erro, algum equívoco que precisa ser melhorado, enfim, tudo isso após a aprovação, obviamente, do setor estratégico dos diretores da empresa. Falando um pouco sobre a atualização, todo e qualquer manual, por isso o manual é interativo, é dinâmico, todo ele precisa de uma atualização. Essa atualização, como eu falei no início desse vídeo, pode ser de 3 formas. A primeira delas é uma revisão, quando acontece um pequeno erro, quando a gente tem alguma coisa a melhorar, quando a linguagem não está muito boa, né, uma página, 2 páginas, tudo bem. Quando esses problemas chegam a ter até 3/3 do manual, é necessário, indica-se que se realize uma reedição do manual, certo? No caso mais grave, que é quando ultrapassa 2/3 de problemas do manual, é o cancelamento, ou seja, quando o manual não mais responde à realidade da empresa, quando não tem mais quase nada a ver com a empresa, quando já sofreu tanta modificação ou quando tem tanto erro que isso não representa a realidade da empresa, ok? Quase nenhuma empresa, é importante ressaltar isso, quase nenhuma empresa faz revisão, faz avaliação dos seus manuais, revisão, avaliação sistemática, claro. Independentemente, como a gente viu, do tamanho da empresa, é importante que se tenha um manual, um documento a ser analisado, a ser consultado quando preciso. Daí existem algumas perguntas que servem como balizadoras para a gente identificar se é necessário para a gente avaliar os manuais. Algumas delas, a escrita está ok, a diagramação está ok, os colaboradores estão entendendo, os colaboradores estão utilizando o manual, né? Ou ele já está ultrapassado. Houve alguma modificação na nossa estrutura organizacional que torne necessária uma revisão, uma reedição de nosso manual? Então, estas perguntas balizam a ideia ou a necessidade de modificação ou de atualização dos manuais. Okay? Em seguida, nós temos os manuais de política. Estávamos falando dos manuais de organização. E agora falaremos dos manuais de políticas. Esse manual de política ele está mais direcionado para os executivos e para aqueles responsáveis pelas funções de direção e de assessoramento. Por quê? Porque eles visam orientações mais genéricas ou mais gerais e mais filosóficas sobre os negócios. Ou seja, é uma questão mais estratégica, onde os diretores, os assessores e os executivos vão traçar estratégias, vão traçar grandes políticas, grandes diretrizes para serem diluídas ao longo da cadeia de comando no organograma da empresa ou no organograma organizacional. Em seguida, nós temos o terceiro tipo de manual, que é o manual de procedimentos. O próprio nome já é muito claro. Ele descreve as atividades que interessam aos diversos órgãos da empresa e explicam como elas devem ser desenvolvidas. Ou seja, é um manual de como se fazer cada coisa dentro da empresa, como se procede um setor de recursos humanos, como se deve proceder um setor de marketing. Bem, gente, então é isso, essa parte de manuais. Eu espero que com essa revisão vocês tenham fixado um pouco mais. Se restarem alguma dúvida, vocês podem entrar por e-mail, entrar em contato pelo WhatsApp. E acredito que é isso. Muito obrigado e até daqui a pouco.